Dev, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o Next.js, para ser mais específico sobre Server-Side Rendering com React.js. Quem não sabe sobre essa técnica, sobre esse conceito, eu vou dar uma passadinha bem rápida, mas esse vídeo a gente vai focar no código, então daí se você quiser falar um pouquinho mais sobre Server-Side Rendering, eu fico disponível para a gente trocar uma ideia lá na comunidade. Mas basicamente o Server-Side Rendering é a gente passar a responsabilidade de renderizar os componentes do React, de renderizar a parte visual da nossa aplicação pro servidor. Que servidor? Um servidor Node.js. Tá, mas como é que ele consegue fazer isso e por que que eu vou fazer um negócio desse, né? O Node.js, primeiramente, ele consegue fazer isso porque ele roda em JavaScript, então a V8 consegue compilar o código JavaScript do React e nos retornar só o que o React gera, que é aquele HTML, né? Aquele código que o React compila, que ele monta pra gente. Então o Node ele tem essa capacidade, né? O Node é o único que tem essa capacidade nativa de pegar um código front-end React e renderizar ele, conseguir realmente executar ele lá no lado do servidor. Beleza, mas o que a gente ganha com isso? Para que eu vou utilizar Server-Side Rendering, beleza? Para que eu vou conhecer mais um conceito, né? Basicamente, o Server-Side Rendering, ele traz mais performance para nossa aplicação e eu vejo ele, a principal utilidade, o principal case que ele vem sendo utilizado é que o Server-Side Rendering, ele permite que a gente utilize e que a gente tenha o SEO, né? Para quem não conhece, o SEO é basicamente que a nossa página consiga ser indexada pelo Google e pelos outros motores de busca, né? Ah, mas por que o React, quando ele está só no front-end e não com server-side rendering, ele não é indexado pelos motores de busca? Ele até é, mas vamos supor assim, a nossa aplicação, quando ela é carregada, a gente tem lá daí, por exemplo, que a gente tem um post, vamos supor a gente está na tela de um post, a gente quer que aquilo seja indexado pelo Google, beleza? O post de um blog. Geralmente o que acontece quando a gente tem uma aplicação React no lado do front-end é que a página carrega, aí ele vai acessar uma API, né? Depois da página carregar, ele vai acessar uma API buscando as informações daquele post e aí mostrando em tela, beleza? Então, esse tempo que ocorre entre ele acessar a página, a API buscar as informações do post, mesmo que seja praticamente instantâneo, o Google não espera. Para ser mais específico ainda, o Google ele acessa para indexar as nossas páginas sempre com o JavaScript desabilitado. Ou seja, se já não tiver aquele conteúdo, aquele título do post na nossa tela, para o Google ele nunca existiu e nem existe, beleza? E com o Server-Side Rendering, o que acontece? Antes da resposta chegar para o cliente, chegar para o nosso usuário, a gente já vai renderizar esse conteúdo desse post lá no Node.js e já trazer renderizado. Para a gente entender mais ou menos como é que isso funciona na prática, vamos parar de tanto conceito e ver como é que isso funciona aqui no código, beleza? Então eu vou começar como se fosse um projeto React comum, né? Eu vou começar aqui com npm init y aqui numa pasta vazia só para a gente criar o arquivo package.json e aqui eu vou instalar algumas dependências. Aqui eu vou utilizar o yarn, mas se você quiser utilizar o npm também, fica à vontade. Vou instalar o React DOM e aqui eu vou instalar uma terceira dependência chamada Next, beleza? Que é a ferramenta que a gente vai utilizar. Que yarn o quê? Yarn add, aí sim a gente vai instalar as três dependências. Vou esperar aqui enquanto ele vai instalando e aí a gente já pode, para dar uma agilizada, deixa eu esperar aqui, só um minutinho. Beleza, já instalou aqui agora. Agora no meu package.json eu vou começar criando 3 novos scripts aqui para a gente executar, beleza? Que é basicamente para a gente executar a versão de build, de produção, do Next e tudo mais. O primeiro deles, que é o que a gente vai utilizar nesse vídeo, é o nosso servidor de desenvolvimento. Como a gente está utilizando o Node para renderizar a nossa aplicação React, a gente vai precisar de um servidor rodando, né? Um servidor Node rodando. Mas o Next já dá um servidor pronto para a gente não vai precisar nem ver código de Node, graças a Deus. Então, vamos botar aqui um script para build, né? Para quando a gente quiser jogar nossa aplicação para produção, aí a gente vai ter um script feito para isso. E a gente tem um outro aqui que é o start, que é para a gente iniciar o nosso servidor Node do Next quando a gente estiver em produção também, beleza? Mas por enquanto a gente vai utilizar apenas o dev. Vou salvar aqui agora esse arquivo e vou começar criando uma pasta chamada pages. Agora dentro dessa pasta pages a gente vai ter um arquivo index.js. E o que eu vou colocar dentro desse arquivo index.js? A gente pode ter simplesmente, deixa eu aumentar aqui que está muito pequeno. A gente pode ter simplesmente um arquivo React. Então eu vou começar importando aqui o React, import React from React,
beleza? Nada muito difícil. E aqui eu já vou exportar um componente, eu vou exportar um stateless component só para a gente ter isso em tela. Então, vou botar um H1 aqui dentro, hello mains, e aí posso salvar isso aqui, o meu prettier aqui que está configurado atualizou para mim. E agora a gente vai fazer o seguinte, vou vir aqui no meu terminal do VS Code e vou fazer o yarn dev. Ele vai executar o script dev e agora, se tudo ocorreu bem, a gente vai poder acessar a nossa aplicação em localhost 3000. Vamos ver, localhost 3000. Show de bola, tá aqui o hello mains, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês a coisa intrigante de tudo isso. Até agora a gente não viu nada demais. A gente renderizou um React, ele mostrou aqui em tela nada do que a gente não teria fazendo lá num React com Create React App ou com Webpack ou qualquer ferramenta, beleza? Mas agora eu vou abrir aqui o meu ferramentas de desenvolvedor, beleza? Deixa eu dar um zoom. Vou vir aqui nas configurações e vou desabilitar o JavaScript nessa tela. Daí agora você vai pensar, né? Não, pera aí, ele vai desabilitar o JavaScript, tá usando o React, como assim? Vai parar de funcionar. Não, vou atualizar a página e continua funcionando sem problemas nenhum. Por quê? Por que continua funcionando sem problema nenhum? Porque esse nosso componente aqui do Pages, esse index.js que a gente criou, isso aqui não está sendo renderizado, isso aqui não está sendo construído no front-end, não está sendo construído no lado do cliente, ele está sendo construído no lado do servidor, no lado do Node. E isso que é muito fantástico no Next.js. A gente tem toda a performance, imagine você comparar a performance de um Google Chrome com uma memória limitada, com processamento limitado para renderizar um componente complexo, comparar a uma memória, um gerenciamento de memória num back-end como é o Node.js, num servidor potente e tudo mais. Então, isso aqui vai trazer extrema performance para a gente, enquanto que a gente consegue também ter essa parte de indexação. Então o Google, ao acessar essa página, ele acessa com o JavaScript desabilitado e ele já veria o conteúdo na nossa página de qualquer forma. Beleza, mas por enquanto a gente não fez nenhuma requisição assíncrona, né? Que nem eu tinha falado lá naquele exemplo do blog, a gente não fez uma requisição API, mas vamos ver isso então na prática, como é que funciona, beleza? Então a gente vai vir aqui no Visual Studio Code. O que eu vou fazer é pegar uma URL da API do GitHub. Eu posso buscar, por exemplo, os repositórios da Rocket City. Eu acho que eu faço orgs/rocketcity/repos. Acho que é isso, né? Exatamente. Fazendo isso aqui, ele vai me listar todos os repositórios da Rocket City. Tem um monte aqui, mas a gente vai utilizar essa URL, né? Eu vou vir aqui dentro do meu componente. Agora aqui dentro do meu componente o que eu vou fazer é dar um nome para ele, porque por enquanto a gente só estava dando export default direto, mas eu preciso dar um nome para ele porque eu preciso acessar uma propriedade, né? Dentro do Next, diferente do lá do React comum, a gente tem como se fosse um método do ciclo de vida a mais, certo? Que é o getInitialProps, que ele é executado basicamente na montagem, né? Antes de tudo dentro do nosso componente. E a gente vai utilizar esse método para fazer a nossa chamada à API, beleza? Mas antes disso eu preciso instalar uma biblioteca, deixa eu abrir aqui um novo terminal, que ela se chama Isomorphic Fetch. Né? O que é esse Isomorphic Fetch? Como a gente pode executar, e eu já vou explicar um pouquinho isso mais para frente, como o Next ele tem momentos que ele vai executar, montar o nosso React no front e em alguns outros momentos ele vai montar no back, no Node.js, a gente precisa dessa biblioteca Isomorphic Fetch, que ela basicamente estabiliza o nosso fetch, que é a API que a gente vai utilizar para consumir uma API, né, uma API REST, nos dois ambientes, tanto front quanto back, beleza? Agora, aqui dentro eu vou fazer o seguinte, const repos igual await fetch, e aí aqui em cima, antes de tudo, deixa eu dar um import, isomorphic fetch, não preciso nem dar um nome para esse import, beleza? Como é que era a URL? Deixa eu pegar a URL aqui, e agora eu vou colocar essa URL aqui dentro. E aí se eu fizer aqui const, isso aqui eu vou botar como response, const repositories igual a response.json, isso aqui também retorna, se eu não me engano, uma promise, e aí eu vou dar um console.log nos repositories, deixa eu dar um return em branco aqui, só para a gente ver um negocinho, vou salvar, e agora se eu vim atualizar minha página, ele executou, e se eu vim aqui no meu terminal, deixa eu ver, a gente vai ver que aqui está todos aqueles repositórios, beleza? Então,
Já deu certo, então deixa eu dar só aqui um return. Repositories. Beleza, retornei os repositórios. Agora, se eu acessar aqui dentro do meu componente, na verdade pode ser só assim, eu vou tentar percorrer os meus repositórios com this. Opa, que diz o quê? Vou acessar aqui nas minhas propriedades, repositories, repositories.map. Peraí. Deixa eu colocar uma div aqui por volta, né? Porque a gente vai listar vários, eu preciso de um componente por fora, senão o React vai reclamar. E agora a gente vai listar cada um desses repositórios, eu vou colocar dentro de um H1 mesmo, para ficar um estilo bem massa assim, né? Deixa eu ver qual que é o nome do repositório que ele retorna, aqui é full name, vamos utilizar apenas o name. Name, e aqui eu vou botar uma key que o React pede. E vamos salvar isso aqui. O meu Prettier já estilizou tudo aqui para mim. Deixa eu salvar aqui. Beleza, olha só, a gente tem todos os repositórios em tela. Beleza? Aí a gente vem aqui para testar de novo. Inspect, para eu não falar que eu estou mentindo para vocês. Viemos em Settings, desabilitamos o JavaScript. E eu rodo de novo e tá tudo aqui. Meu Deus do céu, como é que ele conseguiu puxar esses dados da API do GitHub pelo React sem eu ter JavaScript habilitado? Porque tudo isso aqui está sendo renderizado, está sendo executado no Node.js. Por isso, se a gente vir aqui, por exemplo, e der um console.log aqui dentro, né, botar aqui um console log A, por exemplo, e vir aqui atualizar a minha página, mesmo com o JavaScript habilitado, esse console log não vai estar aqui no meu navegador. Ele vai estar lá no meu terminal, aqui ó, o A executando, porque isso aqui é o servidor do Node, beleza? Então, agora a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Imagina que a gente tem outra página, e a gente vai ter, por exemplo, uma página chamada aqui blog.js, que eu vou colocar uma estrutura qualquer. Export, default, vou botar aqui H1, blog. Beleza? Tem nada direito mais ou menos. E daí aqui no nossa home, antes aqui de eu listar os repositórios, eu vou colocar, e aqui eu preciso importar, o link do Next, né? Esse link é basicamente para a gente ter acesso à parte de rotas do Next. Agora a gente vai colocar aqui, por exemplo, link, href, blog, beleza? E aqui dentro desse link a gente precisa ter qual componente que a gente vai utilizar para o link. No caso é um A, e aí eu não preciso passar nem href. E aqui eu posso botar, por exemplo, blog. Show? Vamos salvar isso aqui. Vamos aqui no Google Chrome. A gente tem o link para blog, aí a gente acessa e a gente já vai estar na pasta do blog, beleza? E aqui no blog deixa eu criar um link de volta, certo? Para a gente ter também como o usuário voltar, né? Para ele não ficar só lá dentro da página do blog. Prontinho. Vamos colocar aqui href. Aqui não é home, beleza? Ele vai poder ficar entrando entre blog e home. Links not defined, beleza? O cabeção aqui esqueceu de importar o link. Show de bola, agora eu posso vir entre home, blog, home, blog, home, blog e assim por diante. O que vai acontecer agora? Se eu tiver na página do blog e der um atualizar, e agora eu for para home, veja o que aconteceu. Não sei se vocês notaram, mas aí o meu console log que eu botei lá no get initial props executou no lado do navegador. Ou seja, quando ele não é a primeira tela que é acessada, né, quando a gente clica num link, quando a gente acessa uma outra página, a gente vai consumir um outro recurso da aplicação que não seja aquele primeiro carregamento, aquele F5, o primeiro carregamento do site, aí o React roda no lado do front, porque aí a gente tem toda a flexibilidade do front, a gente poder trabalhar com estado, a gente poder trabalhar com tudo aquilo que a gente já falou em outros conteúdos do React, agora no lado do front-end. Então,
O Next é muito legal por causa disso, ele controla muito bem tudo isso. Ele sabe quando o usuário está precisando isso de uma maneira no front-end ou no back-end. Se você vir aqui no network, você vai saber tudo o que está acontecendo, então ele só importa a parte de repos aqui quando eu cliquei no link de repositórios. Então o Next vai controlar tudo isso pra gente, beleza? Porque pro Google, pro SEO, pros motores de busca, é interessante que a única coisa que venha do lado do servidor seja realmente a parte, o primeiro carregamento, beleza? Mas lembrando que se a gente vir aqui e desabilitar o JavaScript, mesmo tendo esse React Render executando no front-end, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Oh, meu Deus. Tá muito grande, peraí. Deixa eu reduzir um pouco. Disable JavaScript. Show, vou desabilitar o JavaScript. Se eu desabilitar o JavaScript, o que a gente pode ver? Primeiro o carregamento do blog, beleza? Executou no lado do servidor, como a gente já tinha visto antes. Se eu clicar na home agora, tudo veio do servidor. Então, ele consegue executar nossa aplicação da mesma forma. Se o usuário tiver com o JavaScript habilitado, tiver desabilitado, vai tudo funcionar da mesma forma. Claro que não vai funcionar aquela parte de state do React, não vai funcionar aquela parte mais flexível, mas essa parte de consumir os dados da API e tudo mais, por exemplo, nesse caso, daí o console log já veio parar aqui no lado do terminal. Então o Next ele vai controlar tudo isso pra gente. E isso faz dele uma ferramenta fantástica. Se você não olhou, não conhecia o Next ainda, é bom dar uma olhada nele, criar algum projeto e tal com Next React, fica muito fácil, como a gente viu aqui agora, e vasculhar um pouquinho mais sobre a documentação deles, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele curtir aí embaixo, que ajuda bastante, um comentário se você gostaria de ver mais vídeos sobre Server-Side Rendering, sobre React, sobre o Next.js em específico, e claro, compartilhar com os amigos, beleza? Vou ficando por aqui, abraço! Esse é o famoso 16 toneladas.